E aí, pessoal, dando prosseguimento nessa parte 2 aqui, pegando os anos de 72, 73, 74, sobre Chico Buarque, ditadura militar, cultura brasileira. A gente estava falando, né, Newton e Serginho, a gente estava falando sobre a peça Calabar, que acabou sendo censurada ali, depois de acontecer todo um ensaio, uma produção, e acabaram censurando. E diziam até, né, que era uma peça que poderia fazer com que os brasileiros se revoltassem contra a ditadura militar. E o Chico, quando ele vai lá conversar sobre a peça, ele diz, pô, mas é um fato lá de 1635, o Brasil nem nação é. Então eu queria ver aí, Newton, como é que a história também processa isso, o que pode nos dizer aí dessa questão do Calabar? Então vamos lá, o Calabar, né, o Domingos Fernandes Calabar, ele é um personagem assim da história do Brasil bem conhecido, século 17, né, nas invasões holandesas. O Brasil, então, o Chico disse, né, o Brasil nem era uma nação e nem existia essa ideia de nação brasileira, de pátria, de país. Aliás, isso vai ser construído, né, ao longo do período imperial ou monárquico do Brasil. Inclusive, momentos antes da independência do Brasil, não se tinha essa noção. Imagina no século XVII, né? Então, o Calabar ele é uma figura histórica aí do século XVII. O que estava acontecendo? Então, no período ali que ele se destaca, né, que é 1630, 1635. O Brasil era um território, né, que Portugal veio a, entre aspas, descobrir e começou a explorar desde 1500, né, desde o século XVI, um território para plantação, né, em grandes quantidades da cana-de-açúcar, né, e depois também para exploração do ouro e depois e outros tipos de exploração, né? E esse território, então, ele era muito valorizado, o Brasil era muito valorizado pela questão do açúcar, porque o açúcar era uma das grandes riquezas comerciais daquele período ali, né, que a gente está falando ali, um capitalismo nascente ali, né, um período que Portugal está no seu período ali de acumulação capitalista. E no século, um pouco antes, no final do século XVI, Portugal vai se unir à Espanha na chamada União Ibérica. Por que isso ocorre? Porque o rei português Dom Sebastião, ele morre numa batalha lá em 1578. Ele era da dinastia Avis ou Avis. Essa dinastia, então, era a primeira dinastia de Portugal. E esse rei, Dom Sebastião, vindo a morrer, não tinha herdeiros para deixar para o trono português. Isso no final do século XVI, 1578. O que acontece, então? O tio dele, Dom Henrique, assume o trono, mas já era velho, tinha uma idade avançada. Logo depois ele morre, em 1580, e Portugal fica sem, então, herdeiros da dinastia Aves para assumir, né, esse trono. E aí o rei da Espanha, o Filipe II, que tinha laços sanguíneos com a dinastia Avis ou Aves, ele assume o trono português, sem muita resistência, principalmente por parte da nobreza de Portugal e tal, que entendia que ele poderia assumir o trono português, visto que tinha esses laços de parentesco. Aliás, a Europa inteira, né, as famílias reais tinham laços de parentesco. Então, o rei Filipe II, em 1580, assume o trono português. O Filipe II era da Espanha, e Portugal passa, então, a ficar atrelado à Espanha, na chamada União Ibérica, que dura até 1640. Mas Portugal tinha uma certa autonomia em relação à Espanha. Daí isso vai andar, até o século XVII. O que o Filipe II faz que leva a Holanda a invadir o Brasil? Ele proíbe que os holandeses comercializem nos portos do Brasil, porque a Holanda era inimiga da Espanha. A Holanda vinha lutando pela sua independência, a Holanda que não se chamava Holanda, né? Eram os Países Baixos. Eles vinham lutando pela sua independência em relação à Espanha, portanto, a Espanha proibiu que os holandeses que comercializavam açúcar brasileiro na Europa, a Espanha proibiu que os holandeses viessem aqui nos portos brasileiros e
comercializassem o açúcar, que era uma das principais riquezas da época. Então, o que o governo holandês fez? Resolveu criar companhias de comércio para fazer essa comercialização e a produção do açúcar. Então, a chamada Companhia das Índias Ocidentais lidera, então, uma invasão ao Nordeste brasileiro, que era o principal produtor, a principal região de produção do açúcar, Bahia, ou que vem a ser depois, né, Bahia, Pernambuco, e vai invadir o Nordeste do Brasil para produzir o açúcar e levar para a Europa para comercializar. E não invade só o território brasileiro, os holandeses vão até a África e se apossam dos portos onde os portugueses, né, faziam ali a troca e conseguiam os africanos escravizados. Então, os portos africanos, da onde, né, os portugueses levavam aí os africanos escravizados para o Brasil e para outros territórios. Em 1624, os holandeses tentam invadir a Bahia, só que a Bahia, por ser a principal região, era mais bem defendida, mais fortificada, eles não conseguem. E aí os holandeses voltam em 1630, em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, que era uma região de boa produção também do açúcar. E nessa invasão holandesa, mais especificamente em 1632, o Calabar, Domingos Fernandes Calabar, que era nascido em Porto Calvo, região de Alagoas, ele que tinha lutado ao lado das tropas portuguesas e brasileiras, entre aspas, o Calabar vai mudar de lado e vai para o lado dos holandeses. Auxilia o Calabar, a mãe dele diziam que era, entre aspas, negra da terra, o que seria indígena. A mãe dele era indígena, o pai dele era português, desconhecido. Ele era tido como, na época, um mestiço, um mulato, ou mameluco, também, como chamam. Então, o Calabar trocou de lado, que chegou a lutar ao lado dos portugueses e tal. Ele não era pobre, ele tinha até engenhos, ele estudou num colégio dos jesuítas e tal, ele tinha algumas posses, ele era tido como um bom guerreiro, um bom soldado, e uma pessoa muito conhecedora da região. E ele vai para o lado dos holandeses e auxilia os holandeses a tomar a região, os interiores de Pernambuco, porque os holandeses não conheciam, logicamente. E o Calabar, então, vai se transformar, só que muitos fizeram isso. Tem relatos da época de muitos desertores, ou que fugiam e se embrenhavam nos interiores, ou iam para outro lado. E o Calabar é o que ficou conhecido, então, como um traidor de uma nação, de uma pátria que não existe, né? Um traidor, não existe Brasil. E ele não era português, né? Então, traidor do quê? Aí que está a grande questão. E aí surge a dúvida, por que o Calabar mudou de lado? Não tem resposta, sim, só conhecendo o próprio, talvez, né, para dizer. Tem alguns relatos da época que ele teria cometido muitos crimes e era procurado pelos portugueses por crimes que cometeu, tipo assaltos que cometeu, furtos que cometeu, entre outros crimes, e aí teria mudado para o lado holandês para tentar se safar. Outros relatos também de como, por ele ser mestiço, né, mulato e tal, os portugueses nunca deram uma chance a ele ascender na carreira militar, ou, né, sempre trataram ele meio mal, assim, meio marginalizado. E ele foi para o lado holandês, vendo que os holandeses tinham um tratamento diferente, né, em relação aos negros. Ele era negro, né? Então, o Calabar teria aí tido talvez várias motivações para mudar de lado, mudou de lado em 32, então ajudou os holandeses. E depois ele foi capturado pelos portugueses e foi, né, enforcado e esquartejado, que era a punição, né, exemplar da época, né, para os considerados. Ele foi acusado de crime lesa majestade, e aí foi enforcado e esquartejado. E é interessante que em 2018, então há 2 anos atrás, na cidade onde ele nasceu, o Porto Calvo, município de Porto Calvo, fez um júri simbólico e aí absolveram o Calabar, né? Só o promotor, se eu não me engano, do município que ficou contra, assim, mas no final deram a
a sentença favorável ao Calabar, dizendo que ele não era um traidor, e inclusive que a motivação dele teria sido a seguinte: ele viu que os holandeses poderiam enriquecer o Brasil, e aí, portanto, ajudou os holandeses. Claro que isso também estaria incorreto, né, por essa questão de não existir uma noção de Brasil, e os holandeses também queriam explorar o território. Então, em 2018, foi feito um tribunal de absolvição aí para o Calabar. Mas é essa figura, então, que se tornou aí famosa na história. E o Sérgio Buarque, né, ajudou com o resgate histórico, provavelmente, aí, né, das invasões holandesas, né, de todo esse contexto, para fazer a peça. E é interessante lembrar, né, que o livro se chama Calabar, o Elogio da Traição. E aqui o quanto também, né, Serginho, olhando nesse lado, um artista como Chico Buarque, ele pega um fato histórico, traz em livro, por exemplo, numa peça de teatro, aí vai ter a peça de teatro em si, né, que é um gênero de performance. Além disso, tem a questão toda que ele vai fazer a trilha musical, então tem uma literatura ali, tu mexe com a história também, de certo modo, né, com a peça de teatro, com música, ou seja, muita arte envolvida aí nesse mundo. A riqueza cultural, né, que na verdade traz essa obra e consequentemente o envolvimento do Chico, né, diante da questão cultural do país é imensa, né? Então você mexe com a música, você mexe com o teatro, acaba mexendo com a própria literatura, né? Então olha só o enriquecimento desse o Chico ele gosta muito dos ditos populares, né, nas suas obras, né? É aquele ali que acaba jogando com as duas, né? Ou seja, né, joga com as duas pernas, né? Aí, e também lembrando, né, assim como ele já tinha feito ali, como a gente viu a trilha sonora do filme, Quando o Carnaval Chegar, em 73, então ele vai fazer essa trilha sonora da peça Calabar. E aí, mais problemas, mais complicações, né? Eu tenho aqui não é o álbum de 73, tá? É um relançamento de 2009, mas muito bonita a arte, muito bonita aqui. E aí o Rui Guerra contratou uma artista plástica chamada Regina Vater para fazer a ideia da capa. E o que ela pensou? Pô, legal seria, né, botar num muro, tipo aquela ideia assim de pichação mesmo, o Calabar é um traidor, vamos pichar o nome dele, né, tipo fora Calabar, traidor. E aqui ela pichou realmente o muro em São Paulo, fotografou, e aí ela começou a ver que a capa dela, que ela achou muito bonita, né, a gente vê que realmente, né, foi pichada, acontece isso mesmo na pichação, né, escorrendo, ela vê que ela não vai conseguir usar esse trabalho dela aqui porque vai ser uma capa censurada, porque a censura resolve tirar o nome Calabar, não pode usar o nome Calabar. E aqui dentro, se vocês olharem também, né, tem uma foto interna muito bonita, que é de um grupo de jovens, assim, de classe média, que estão fazendo tipo um piquenique no meio da faixa. Então aqui dentro para mostrar um pouco a alienação da classe média. Então aqui são capas provocantes também, são capas, né, clássicas. E aí esta capa aqui ela vai ser proibida, mas o que eu chamo a atenção é que também vão começar a retalhar. O Serginho já tinha dito isso, né? A cada 3 músicas, 2 vai entrar na faca, de certo modo. E aí tem uma música chamada Ana de Amsterdã, que é a prostituta ali, que vai ser censurada. Tem um trecho que ela diz, né? Sou Ana sacana da cama, de cabo a tenente. Então, aquele veto que vai acontecer ali, no sentido de que poderia deturpar a imagem do exército, de que todas as patentes militares usaram os serviços da Ana de Amsterdã. Então, toda a música foi censurada. E aí o Chico Buarque, de novo, é um artista, não é assim, é gênio, mas não é, faz uma coisa agora na hora. Então, tudo isso aqui, um show, uma peça de teatro, tudo é treinado. Então, quando ele vai para o estúdio, ele tem aquele X ali, 10, 11 músicas, 12, e é isso que ele vai fazer, né? Então, tu vai para o estúdio, tempo, é um tempo caro na época de produção, hoje tudo se facilitou, mas naquela época eles vinham de gravadoras, no caso que é a gravadora Philips, né? Bancava bons estúdios, mas tudo tinha um custo. Então, não é essa música não vai entrar, faz outra. Não era bem assim, né? Nem o artista está querendo produzir outra na hora. Então, Ana de Amsterdã foi censurada toda a letra e também a Vence na Vida Quem Diz Sim, toda ela censurada. Então, o que aconteceu? O Chico Buarque resolveu manter
só a instrumentação dela. Então existe a música, né, sem a letra ali. E aí começaram a cortar também outras músicas, por exemplo, a Fado Tropical, que tem uma parte que o Rui Guerra fala sobre a herança portuguesa, enfim, que a gente herda, além da sífilis, é claro, e esse trecho além da sífilis, a parte é cortada. Tem uma música ali também, que é a Bárbara, no Poço Escuro de Nós Duas, ele corta a palavra duas. Então quem ouve começa a ver que teve coisa mexida ali, porque até chega a ser estranho, né? Porque o disco é Chico canta Calabar. E tem duas músicas que ele não vai cantar, porque toda ela é censurada. Então é um disco aqui bem retalhado, essa é a verdade, bem retalhado. E o Chico Buarque daí fica proibido de usar essa capa aqui, tá? Que é uma capa que a Regina, imagina, a artista plástica faz uma capa, tem todo um projeto estético aqui, bonito, formal também, porque se a gente pensar aqui naquelas capas mais antigas, assim, de discos do Chico, às vezes era só a foto dele também, né, ou uma frase, né? A gente até trabalhou, falou disso, né, o Serginho falou da capa construção já, né, até aquela capa do primeiro disco dele, né, de 66, rindo e mais triste ali. Então tem toda uma concepção artística por trás. Pô, a gente sabe, vai fazer um livro, tu tem um escritor que te manda, mas tu vai ter um diagramador, tu vai ter um revisor, tu vai ter um capista, tu vai ter uma série ali de pessoas que vão trabalhar para ti, para fazer esse teu trabalho brilhar. Então, no caso aqui, o Chico vai brilhar, mas ele tem toda uma galera que está por trás dele, os produtores, os músicos, inclusive uma artista que vai ser contratada para fazer a capa e não vai conseguir ver depois a capa dela circulando. E aí, músicas retalhadas, músicas tiradas, né? Enfim, a letra, capa censurada, e aí a Philips tem que lançar este álbum aqui, tá? Reparem, é o mesmo Chico canta, só que agora não pode usar Calabar. Tirou ali e deixou essa capa branca, tá? Que realmente, né? É como a gente diz, né? Pô, é um quadro branco para tu fazer o que tu quiser, né? Fazer a arte aqui. E aí tu não tem essa arte. E aqui na ficha técnica, eu estava dando uma olhada, ó. Aqui, para quem for um bom observador, no caso, vai dar uma olhada, né? Pô, capa Regina Vater, fotos da capa interna, e não tem capa interna. Então aqui já denunciava que foi retalhado, que houve censura aqui. E aí esse álbum teve poucas vendagens por causa disso aqui, desses problemas, e a Philips tentou uma nova capa, que foi essa aqui. Então, essa aqui foi a terceira capa do mesmo álbum, só para ter uma ideia. Então, quando a gente fala, né, que dá para pegar o Chico e acompanhar o Chico, essa história da ditadura aqui, porque ele sofreu na pele essa censura toda, tá? Então, aqui tem até, eu estava vendo, né, que tem uma música chamada Cala a Boca Bárbara, e alguns veem nesse procedimento, porque sabe como é que é? O Chico às vezes não revela muita coisa, o Chico tem muita história para contar, ele não se lembra também de muita coisa, né? Às vezes não se lembra nem da música. Foi uma das músicas, acho que foi Roda Viva, ele não sabia nem mais tocar Roda Viva, se não me engano, teve uma parte que pediram para ele cantar, ele não se lembrava mais. Então tem muita coisa que sai do repertório, a gente até entende, né? Um cara que deve ter composto mais de 1000 músicas, não tem como fazer tudo na cabeça, não tem, né? Mas tem uma música chamada Cala a Boca Bárbara, que alguns dizem que se ele não poderia usar Bárbara, a Calabar, a palavra Calabar, na palavra Cala a Boca Bárbara, Cala Bárbara, Calabar, ali estaria uma junção também, né? E aí, nada melhor, né, Serginho, do que a literatura, as letras, nesse caso, aí, para mandar o recado, né? Sim, e ele se utilizava muito disso, né? Assim como toda essa geração, né? Esses recursos próprios, né, da linguagem, né, as figuras de linguagem, as próprias funções da linguagem, elas são, né, exploradas e são exploradas a fundo, né, por pessoas que realmente conheciam, né, a respeito da língua portuguesa. Bom, daí a gente chega em E 74. Pode falar, só amigo. Marcelinho, na peça, né, se eu não me engano, assim, a peça do Calabar, os censores censuravam palavras, né, isoladas, assim, e imagina, tem todo o texto ali, né, como é que tu vai troca essa palavra aí, né, bota, né, para quem está produzindo,
E eu me lembro até que eram 3 censores, se eu não me engano, e um deles até disse que a peça trazia fatos interessantes para a história, mas que ele estava censurando, apesar disso. Não, é a tua criação, tu tem... E às vezes, né, tu vai trocar um verso só para a música passar, mas não era aquilo que tu queria dizer, na verdade, né? Tu tá mexendo na obra do artista ali. E aí, claro, a gente vai ver agora, né, o que vai acontecer, porque eu acho que chega muito forte essa censura, acontece na trilha sonora Calabar, na peça, e que vai resultar, sem dúvida nenhuma, no resultado que vai acontecer em 74, com o disco Sinal Fechado. Mas aí, Nilton, o que aconteceu aí, dá para nos dizer em 74? Então, em 74, né, o governo vai mudar agora, vai ocorrer a transição para o Geisel, né, que vai ser o próximo presidente. Ele assume, então, a ditadura aí numa crise econômica, em virtude aí da crise do petróleo, né, e todas as consequências que isso traz. O milagre já estava, né, já não estava mais existindo, e uma crise política, porque a oposição, uma crise para os ditadores, porque a oposição começa a se reorganizar. Então, isso também vai gerar aí para o Geisel, né, um problema assim, para ele. E o governo dele se destaca pela questão da distensão, né, do regime. Ele diz que vai ser o governo da abertura, né, ou seja, um retorno aí para as liberdades democráticas, um afrouxamento da censura. Mas, né, apesar dele se dizer um governo de abertura política, no governo dele, né, a gente vai ver ainda muitos fatos e, né, a repressão segue. Vai ter o caso do Vladimir Herzog, daí a gente vai deixar para outro momento, que é 75, né, mas vai ter aí, né, a repressão ainda atuando, apesar de ser um governo de abertura. Então ele começa aí 74 já com um ataque ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, 10 dirigentes mortos. A Operação Radar, prenderam mais de 500 militantes aí do PCB, fecharam o jornal chamado Voz Operária. Aliás, um dos editores desse jornal era irmão do vice-presidente do Costa e Silva, do Pedro Aleixo. Então, né, bem interessante, né? Estava do outro lado aí. O governo, então, anuncia nesse meio a distensão segura. A proposta era um afrouxamento da censura e o retorno de alguns direitos democráticos, desde que a esquerda não participasse disso e desde que não se fizesse nenhuma contestação, né, à ditadura, ao regime. Tá? Quem propôs isso é o Golbery do Couto e Silva, então, e isso gera até uma resistência dentro das Forças Armadas pela linha dura, porque existia, né, uma parte das Forças Armadas que eram conhecidos pela violência, que não gostaram dessa atitude aí do Geisel de anunciar um governo de distensão. Então o Geisel ele jogava, às vezes ele ia para o rádio, para a televisão, para os jornais, dizia que era contra a tortura, que isso tinha que ser investigado, barará, e às vezes ele né, atuava como se fosse da linha dura, né, com a repressão, né, usando dos órgãos de repressão. Em 74, ainda um deputado chamado Chico Pinto, Francisco Pinto, do MDB, ele vai ser preso por 6 meses porque ele criticou a visita do Pinochet. O Pinochet veio para a posse do Geisel e era a primeira saída do Pinochet do Chile, né, o ditador chileno, e o Chico Pinto critica, dizendo que a população brasileira não estava contente com o Pinochet, apesar dele ter sido convidado aqui para a posse do Geisel. Então ele vai ser preso em 74 aí, por 6 meses. O Geisel pede que o procurador da União apele ao STF e que prenda o Chico Pinto. E para terminar, aí, 74, um fato bem importante, o MDB cresce nas eleições parlamentares. Então, a oposição parlamentar, né, que era o MDB, vai vencer, vencer assim, com um número bem expressivo, as eleições parlamentares para Câmara e Senado. Isso foi visto na época como um resultado daquela estratégia do Ulisses Guimarães, né, da anticandidatura do Ulisses Guimarães. Então, isso acaba enfraquecendo a distensão do Geisel, a distensão segura que ele diz abertura lenta, gradual e segura para eles, né, que estavam lá no poder.
Isso enfraquece essa abertura, e em 76 e 77 ele toma medidas para tentar diminuir o poder dessa oposição. Daí a gente deixa para outro momento, né? Mas o Geisel, então, apesar de se dizer o governo da abertura, ele usa o AI-5 para tomar medidas contra a oposição, vendo que a oposição parlamentar estava crescendo. Então, em 74, é esse início do governo do Geisel. E aí, em 74, o Chico Buarque, vendo, né, que não tem o que fazer muito porque as músicas estão sendo censuradas realmente, ele acaba lançando esse álbum aqui chamado Sinal Fechado, que é, claro, uma música conhecida do Paulinho da Viola, aquela conversa no meio da sinaleira entre duas pessoas, mas repare que dá para ver aqui, ó, Chico interpreta outros cantores, outros compositores. Chico interpreta outros compositores. Só que aqui é uma genialidade do Chico, porque ele vai inserir pela primeira vez a criação dele chamada Julinho de Adelaide, com uma música chamada Acorda Amor, que inclusive ele vai lembrar do tempo, né, em que em 68 ele é acordado lá pelos militares, de certo modo, para ir para um interrogatório, e aí é legal que a música diz acorda amor, tem uma viatura, e chame o ladrão, ou seja, está pedindo para o ladrão salvar ele, porque, enfim, né, a polícia está batendo na casa dele, mas é a criação dele já ali, o Julinho de Adelaide, o Leonel Paiva, o meio-irmão ali do Julinho de Adelaide, que ele vai conseguir, de certo modo, agora driblar a censura nesse sentido, né? Ou seja, já que se eu botar meu nome eu já sou quase sempre censurado, como não, ele vai lá e coloca o Julinho de Adelaide. E detalhe, né, ele vai dizer que não se colocava nessa época aqui, então sabe perguntar quem é que é esse cara, se é qual é o CPF dele, o RG e tudo mais. E aí depois que o Julinho de Adelaide dá até entrevista, né? Depois que o Chico Buarque acaba anunciando que aquilo é uma criação dele, que não existe, aí começam a pedir de todo compositor que tem que ter isso, tem que ter aquilo e tudo mais, tá? Pessoal, temos ainda aqui 3 minutinhos, então vamos só encerrar e já voltamos aqui para a última parte, certo?